Muito bem, então o assunto de hoje é um assunto muito importante mesmo, né? Por quê? Nós vamos falar então do aborto. Vou falar algumas coisas para vocês, porque esse assunto é um assunto tão importante que no mundo todo ele é discutido, né? No parlamento nosso aqui, quando eles estão dispostos a discutir alguma coisa, eles de vez em quando discutem, e é uma barbaridade o que você escuta. Quando que começa a vida? É na hora da fertilização? É na hora do nascimento? Que horas que é? É com uma semana de desenvolvimento? Com um mês? Eu posso tomar a pílula do dia seguinte? Olha quantas questões que são debatidas. Quando começa a vida? Então veja como os conceitos são tão relativos. Vida, o espermatozoide é vida, não é? Não é célula viva que tem ali? O óvulo que a mulher expulsa quando está na menstruação, porque não engravidou, não é vida também? Aquele óvulo não é uma célula viva? Quando começa a vida? Então essa discussão é uma discussão louca, né? E o pessoal fica, não, pode fazer aborto com um dia, no dia seguinte pode abortar, e uma semana depois, e um mês depois, quando que pode abortar? E as religiões que dizem que o espírito só entra na hora da primeira respiração da criança? Então, gente, olha quanta coisa, quanta ignorância, no sentido não pejorativo de falar que são pessoas ignorantes, mas ignoram o processo da vida, ignoram como as coisas funcionam, né? Então vamos tentar entender um pouquinho. Nós vamos começar. Quem assistiu aqui o filme Nosso Lar? A maioria assistiu? Então vocês lembram quando eles tinham que reencarnar, que eles entravam no Instituto da Reencarnação, né? E aí ele voltava como criancinha, ia nascer naquela família e tal, mas ele estava lá desse tamanho aqui, a gente está lá conversando assim, né? Adultos, o corpo espiritual de um adulto. E aí ele entrava lá naquele Instituto da Reencarnação, né? Para depois reencarnar. O que será que acontecia naquele Instituto da Reencarnação? Uma das coisas que acontece para a gente poder reencarnar é que a gente tem que passar por um processo de esquecimento. Senão você viria para cá com a lembrança de todas as outras vidas que você já teve, né? Então a gente passa por um processo, uma das coisas é passar pelo processo de esquecimento. A segunda coisa é reduzir o corpo espiritual, que está desse tamanho lá e vai ficar desse tamanho, assim, para ser implantado na mãe. Se nós dissermos para vocês em aulas passadas que a gente combina vir para cá, não foi isso? Combina quem vai ser minha mãe, meu pai, por quê, meus irmãos. Então eu tinha que estar em plena consciência do que eu estava discutindo lá. Então, um corpo adulto lá, porque no plano espiritual, isso é uma outra coisa que as pessoas não conseguem compreender. Nós poderíamos estar no plano espiritual aqui. Você vai sentir a mesma coisa que você está sentindo aqui. A ponto da pessoa desencarnar e não saber que desencarnou, não sabe. Ele precisa que alguém diga para ele que olha, você está desencarnado, você já está na outra dimensão. Veja quem está aí do seu lado. Por quê? Porque lá você apanha, tem sede, fome, fica preso, se for para o astral inferior, tem as entidades lá que a gente chama de demônios, né? Que na realidade somos nós naquela situação de demônio. O corpo perispiritual é plástico, ele sofre a ação do próprio pensamento. Então, se eu quero me transformar num animal, eu, pensando firmemente nisso, eu transformo a minha aparência num animal. Entenderam como é que é? Então vamos falar, de uma maneira geral, quando a gente desencarna, a gente fica com a mesma carinha que nós temos aqui, né? Igualzinho.
a ponto de você não perceber que desencarnou. Você vai bater assim, vai falar, nossa, mas o que é isso aqui? Eu não morri, eu estou aqui, como é que eu posso ter morrido? Porque nós temos um conceito, puseram na nossa cabeça um conceito de morte que não é o verdadeiro. Espírito parece uma coisa assim, uma fumacinha, uma coisa que você faz assim com a mão e atravessa, e não é. Quando você está do lado de lá, você pode apanhar de um outro que está lá, ficar preso. Tem hospitais, escolas, cidades, animais, plantas. Então, o que acontece? O indivíduo, quando vai reencarnar, de uma maneira geral, então, esse perispírito vai ter que ser reduzido, Falou, agora chegou a hora de você reencarnar. Lembra que eu falei no casamento que muitas vezes aqueles que vão ser seus filhos ajudam, interferem para você se encontrar, o pai e a mãe, para poder um ver o outro, formar o casal para eles poderem vir? Então, aí chegou a hora de vir. Vai passar pelo esquecimento, é um processo. Vai passar pelo esquecimento, vai reduzir o corpo perispiritual, vai ficar desse tamanho, para ser implantado no útero materno, depois que ocorrer a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Aí funciona assim. Na hora do ato sexual, a espiritualidade superior, pelo menos, não está presente. Depois, porque demora para ocorrer a fertilização e tudo mais. Aí, quando o processo foi consumado, o óvulo foi fertilizado, a gente precisa entender o seguinte, não é o melhor espermatozoide que fertiliza o óvulo, aquele que correu mais, aquela corrida para fertilizar o óvulo mais potente, é nada, senão não teria criança nascendo com problema. O que chega primeiro lá é o que é atraído pela necessidade do espírito. Se o espírito tem uma necessidade de ter uma malformação congênita, ele vai atrair o espermatozoide, entre os milhões, ele vai atrair aquele que traz aquele problema que ele precisa passar. Então, porque senão seria a outra alternativa disso é o seguinte, Deus erra na hora de fazer corpinho. Faz corpinho errado ainda. Ridículo, né? Então, se não é isso, então o que é? É a necessidade do espírito. Ele tem a necessidade de passar aquele problema. Então ele puxa aquele problema. Isso fica muito claro para a gente entender no caso dos suicidas, como nós vamos ver. Se eu dou um tiro na cabeça, eu tenho uma chance enorme de vir um anencéfalo numa das tentativas de reencarnação depois do suicídio. Então o anencéfalo não é erro de ninguém, é necessidade do espírito que está vindo, para poder refazer o corpo perispiritual. Aquele corpo perispiritual que ele destruiu na hora que ele tirou a vida. Se ele tivesse morrido numa explosão aí, tudo bem, não acontece nada no corpo espiritual. O corpo espiritual só é alterado se você deliberadamente der fim na sua vida. Mas isso nós vamos tratar na hora do suicídio. É só para vocês entenderem como a coisa funciona. E mais, é o espírito reencarnante que modela o corpo que ele vai usar. Então, nós todos confeccionamos esse corpo que nós estamos usando. Então, se tiver que reclamar para alguém, é para você mesmo. Porque fomos nós mesmos que fizemos esse corpo. De acordo com as necessidades que a gente teria de passar aqui. Baixinho, alto, forte, fraquinho, bonito, feio, com problema, sem problema, assim, assado, de acordo com as necessidades que nós temos que passar. Bom,
Então, dito isso, o aborto não é discutindo que horas que começa a vida que nós vamos resolver o problema do aborto. Então, imagine-se, no plano espiritual, e agora é dito para você, chegou a sua hora de reencarnar. Primeiro, quando nós estamos no plano espiritual, nós temos mais medo de voltar para cá do que nós temos medo de ir daqui para lá. Porque você fala, vou voltar para lá, na materialidade, aquelas tentações todas, que será que eu vou errar mais do que eu já errei? Então já não é fácil. Aí você vai para o Instituto de Reencarnação. Vai passar por um processo de esquecimento, vai reduzir o corpo perispiritual para poder ser implantado lá na... Então é um processo que você tem que se submeter. Agora, você imagina quando termina e fala, não, você não está lá, eles abortaram. E tem que reverter todo o processo. E é nessa hora que muitos deles viram obsessores. Eles ficam com tanta raiva, com tanto ódio de terem tirado a oportunidade de estar voltando para acertar, que eles viram obsessores. Vai depender de quem estava vindo ali. Se quem estava vindo ali já é um espírito mais evoluído, que vai compreender, lamentar, mas compreender, ele não vai virar um obsessor. Mas se não for, ele pode se tornar um obsessor. Vocês estão entendendo como é que funciona? E a partir daí, ele vai infernizar a vida daqueles que quebraram um compromisso que havia sido firmado antes de voltar para cá. Está dando para fechar com as coisas anteriores que nós falamos lá? Pois se eu combinei, é a mesma coisa, se eu tinha combinado que viria naquela família, que aqueles seriam meus pais, e agora meus pais não querem, e viria para ser parte daquela família, porque tínhamos problemas para resolver. Entenderam? E foi tirada a oportunidade de resolver o problema. Mas eu conheço uma pessoa que teve aborto espontâneo. Aí disseram para ela assim, que o espírito se sentiu inseguro e desistiu de vir. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Nós estamos falando aqui de aborto provocado. Aborto espontâneo é aborto espontâneo. Se ocorreu, motivo tem. Eu quero que vocês entendam uma coisa, porque isso aqui que eu vou falar agora é uma coisa assim tão importante que a própria ciência ainda, na atualidade, ainda não atinou. O que acontece? Se eu pegar um óvulo e um espermatozoide, como acontece em muitos laboratórios de fertilidade por aí, e colocar um em contato com o outro e fertilizar o óvulo, esse óvulo vai formar uma célula que a gente chama de ovo, que aí vai ter a parte genética da mãe e a parte genética do pai, que veio com o espermatozoide. Tá? Essa célula é uma célula, se divide em 2, 4, 8, 16, 32, vai embora. Tudo igualzinha, não é? Ué, elas eram idênticas. Muito bem. Aí nós temos a célula tronco. Por que agora, quando a gente faz estudo com a célula tronco, se eu coloco ela aqui no sistema nervoso, vira um neurônio. Se eu coloco ela no coração, vira uma célula cardíaca. A mesma célula. Se eu puser no osso, vira osso. Mas que milagre é esse aí? Então, o milagre é que o corpo perispiritual é um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético age nas moléculas do DNA, dos genes. E então,
o espírito, né, que seria a nossa aura, a vibração, o campo eletromagnético que cada um de nós gera, atua nas células. E aí, então, a célula começa a se diferenciar. Por isso que forma, por isso que eu estou dizendo, quem faz o corpo é o espírito reencarnante. É um campo eletromagnético. Então, aquela coisinha bonitinha da aura, que tem a fotografia Kirlian, aquilo lá é a imagem que nós temos, como nós temos de qualquer... A luz é uma radiação eletromagnética que a gente vê, a luz visível, né? O som é uma radiação eletromagnética que mexe com a nossa sensibilidade auditiva. Então, cada um de nós, é uma emissão, nós temos uma emissão de um campo eletromagnético, e é esse campo eletromagnético que determina que grau evolutivo cada um de nós está. Não é se é bonitinho, se é feinho, se está manco, se não está, se está perfeito ou não, isso aí não interessa. O que determina o grau evolutivo que nós estamos é a somatória de tudo isso, que são os corpos que nós temos, que a gente chama de perispírito. Mas que ali tem o corpo causal, tem o corpo astral, tem o corpo emocional, tem o corpo mental superior, búdico, é a soma de tudo isso que caracteriza cada um de nós. Então, como se eu passasse um ímã, se eu passar um ímã por aqui, tudo que for limalha de ferro vem parar no ímã. Na hora que tiver que separar o joio do trigo, vai ser assim, não vai ter ninguém falando, você fez isso, fez aquilo, não é? Isso aí vai ser automático. Passa o ímã e carrega aqueles que grudam naquele ímã. Por quê? Porque a radiação emitida por ele, a frequência vibratória dele, que compõe então esse campo eletromagnético, está naquele nível. Ainda não conseguiu, vai ser levado para um outro lugar. É assim que separa o joio do trigo. Não vai ficar olhando para cada um. Não precisa. A gente... olha, nós estamos aqui, com toda essa aparelhagem que nós temos aqui, nós estamos engatinhando ainda. Nós nem imaginamos o que tem, o que é, as possibilidades que existem. A gente tem alguma ideia na ufologia, que alguém aqui duvida que tenha seres inteligentes em outros planetas, é que aqueles que são bem evoluídos, eles têm pena da gente. Fala, coitado, é que nem se a gente estivesse sobrevoando a selva amazônica num desses helicópteros de última geração, com todas as tecnologias possíveis, você sobrevoa uma aldeia de índio que nunca entrou em contato com a civilização. O que a gente conversaria no helicóptero? Ah lá, aqueles índios lá, nunca tiveram contato com a civilização. Capaz de dar um rasante ainda lá e vamos embora. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos descer lá, conversar com eles? Conversar o quê? Agora, e os índios? O que um ia contar para o outro? O que um ia falar para o outro? E se eles vissem, então, vamos supor que nós chegamos numa praia com um submarino atômico. Aí chegamos numa praia, o submarino fica lá e nós vamos descer com toda aquela roupa de mergulho, né? Aqueles tubos de oxigênio nas costas, aquele cano levando oxigênio, a máscara. Vamos supor, então, que a gente chegasse na praia, fosse dar uma olhada assim na praia. Para nós a praia estava deserta, mas os índios estavam tudo escondidos vendo a gente. O que aquele índio que viu a gente ia contar lá na tribo dele? Aquele pé de pato, né? Aquela roupa brilhante, o que eles iam contar lá na tribo? Então, gente, precisa cair a ficha um pouco para a gente. Né? Nós estamos na condição de índio aqui. Nós não estamos na condição de... Nós estamos na condição de índio para algumas
civilizações mais evoluídas. Porque a gente manda um caça americano perseguir. Imagine a tecnologia que esses caras devem ter. Ele vaporizava o caça nosso. Eles não querem isso. Era a mesma coisa que a gente arrumar uma briga com os índios lá, com aquele avião. Nós estamos com aquele helicóptero de última geração com um monte de metralhadora, até uma bomba atômica para jogar lá. E eles com arco e flecha, nós vamos brigar lá.